Olá, boa noite a todos que estão no link, quem estiver ao vivo aqui também agora. Hoje nós vamos ler Levítico capítulo 13, que é um capítulo bem longo, são 58, se não me engano, 52, 58 versículos, mas que não vai pedir da gente que pare muito ou tudo isso. Eu tenho quando eu estudei e tudo mais, né? Eu tenho algumas coisas que eu acho que o Espírito Santo vai pedir para falar e tudo mais, mas assim, vou iniciar já essa introdução falando que essas doenças da pele, obviamente, vai incluir lepra, né? Que todos nós sabemos sobre, hoje em dia tem outro nome, mas que naquela época né? Como é que eu posso dizer? Era uma doença que a Bíblia nunca deixou claro, tá? Cientificamente falando, inclusive, se tinha cura ou não naquela época. Eles não sabiam, né? Se tinha cura ou não. Mas era uma doença em que eles eram todos deixados para a morte, porque não tinha, né? Não tinha cura para eles ali naquele momento, naquela época, e nunca foi dito na Bíblia se era curável ou não. Deus fala sobre a lepra depois, a gente vai falar sobre isso, ele explica que há uma cura sobrenatural, inclusive Cristo faz, né, o milagre de curar um leproso. Então, sobrenaturalmente falando e espiritualmente falando, a gente vai entender que essas doenças graves na pele que a gente vai ler agora, inclusive para estudo bíblico mesmo, representa o pecado, ok? Então a gente vai estar lendo isso, mas sabendo, por exemplo, da lepra especificamente do pecado, que é impureza, né? Que é impuro, a lepra principalmente. Então, quando eles, naquela época de Cristo, eles viam um leproso, eles gritavam unclean, né? Que era impuro, 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 e aí a pessoa tinha que estar totalmente afastada. Existia um lugar, que eu não sei em português qual era o nome, mas era um lugar que só tinha lepra. Não sei se lepreiro, sei lá como é que seria o nome, assim. Vou nem brincar de descobrir o nome aqui. Mas seria um lugar onde eles viviam, todo mundo que tinha lepra era jogado para lá. E uma vez que você entrasse lá, você não podia sair mais, porque não tinha cura, não tinha nada disso. Então a lepra, ela tem uma história muito forte lá no Novo Testamento, obviamente, a gente vai ler, a gente vai entender sobre isso mais para frente, né? Mas aqui está sendo apresentado especificamente em relação ao Levítico, que é o livro da lei para os sacerdotes, em relação às doenças da pele que ocorrerem lá dentro, tá? Da nação deles, do momento deles, de tudo que está acontecendo aqui agora. Então, lembrando que para nós o entendimento disso seria a lepra representando, por exemplo, o pecado, que é aquilo que você não consegue tirar da pele, não consegue tirar, porque é uma coisa que nós todos nascemos pecadores e, enfim, nós vamos morrer pecadores, mas que foi pago pelo sangue de Cristo, obviamente, né? Todos os nossos pecados, o que a gente faz hoje, o que a gente vai fazer amanhã, o que fizemos no passado. Então, esse seria uma forma da gente ler isso aqui de forma, né, direta, se Deus não pedir para parar nem nada, mas se Cristo não pedir para parar nem nada. E é isso, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus proteção, a bênção dele para essa live de hoje. Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse encontro, obrigada pelas revelações que o Senhor nos dá todos os dias, meu Deus, quando a gente está lendo a sua palavra, quando a gente está fazendo algo no nosso dia em que o Senhor nos revela algo, nos revela um plano, nos revela um sonho, nos revela um propósito. Todas as vezes em que o Senhor se comunica conosco através do Espírito Santo, todas as vezes em que nós nos comunicamos, em que nós vamos atrás, em que nós oramos, nós pedimos para falar com o Espírito Santo, para falar contigo, para receber uma direção, receber orientação, receber a sua palavra. Obrigada, meu Deus, por fazer com que a sua porta seja estreita, mas que o Senhor nos escolheu. Obrigada por ter nos escolhido, meu Deus. Obrigada pelo privilégio, Jesus, de poder dizermos que cremos em Ti, que somos salvos por Ti, que somos redimidos por Ti, que fomos perdoados e escolhidos, meu Deus. Obrigada por esse privilégio. Que a gente nunca leve isso como algo banal, que a gente nunca esqueça do quão importante, do quão magnífico é ser escolhido por Ti, que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos escolheu para fazer, independente da carreira, profissão, independente da situação de cada pessoa, da família, do endereço, o Senhor nos escolheu para te servir em algum propósito. Então, que o Senhor nos revele através da sua palavra, meu Deus, os nossos propósitos, que a gente não se sinta perdido, que a gente não se sinta não ouvido por ti, porque sabemos que o Espírito Santo habita em nós e que o Senhor está conosco 24 horas,
por dia. Em nome de Jesus, agradeço que o Senhor nos livre das distrações, nos dê uma boa live, me use como canal para revelar o que o Senhor quiser revelar e que o Senhor nos dê uma boa live. Em nome de Jesus, agradeço. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo 13 de Levítico. Doenças graves de pele. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo do que a pele, ou seja, não é só superficial, é lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda do que a pele, e se os pelos da região não se tornaram brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. 14. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. Então, Deus está nos mostrando a distinção, né? De não julgarmos antes de sabermos o que é. Porque naquela época você vê uma coisa na pele, vai a lepra, já põe a pessoa para longe, já, né? Já evita a pessoa, tudo mais. Não, Deus está dizendo, preste atenção, tem um tempo para maturar as coisas, tem um tempo de observação antes desse pré-julgamento, antes de tudo, isso vale para nós também. Isso vale para qualquer coisa que a gente está aprendendo. E tá, a gente está falando de lepra, não, a gente está falando do mecanismo de Deus, a gente está falando que Deus nos ensina a todos os momentos, até nesse, inclusive, a gente não julgar pela aparência, não julgar vendo. Deus está nos ensinando por uma doença, que existe um tempo para que a gente possa, obviamente, não sermos impulsivos, né? Em relação a isso, a vida e a todas as outras coisas. Obviamente, a gente está falando nessa forma, num sentido mais espiritual, assim como, por exemplo, a lepra representando o pecado e tudo mais, né? No 7º dia, voltará a examiná-la. Desculpa, era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar, depois de o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é, de fato, lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra. E o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir o seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre o corpo todo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa estará pura. Mas, se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas, como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem, de fato, se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. Deus tem algo muito grande, muito forte, muito importante com o que é puro e o que é impuro. O que é pecado e o que não é pecado, né? O que nos leva a estarmos sujos e o que nos leva a estarmos limpos, obviamente, espiritualmente.
E também, né, uma higiene é sempre bom. Deus ama higiene. A gente vai ver isso também durante a Bíblia, quando Deus me tocar para falar sempre sobre isso. Mas Deus, você vê, já iniciando, ele criar uma cerimônia, né, de purificação, de lavar as mãos, de lavar os pés, de lavar isso, a gente vai ler durante a Bíblia, obviamente. Então, assim, Deus gosta de limpeza. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele, e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem nas regiões feridas abertas de cor branca avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos e se aparecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois, sem dúvida, é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois, sem dúvida, é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado, ou se o problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Se constar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver se espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Então, vocês veem que existe também, obviamente, esse hábito, né, de limpeza que Deus, por exemplo, não deixa comer animais que não são limpos, né? Por exemplo, a gente viu ele falando que camarão, lagosta são impuros, que não era para eles comerem. A gente vê ele falando como é que fala? Carcaça. Obrigada. Carcaça do corpo dos animais que são mortos para não tocar, porque já está cheio de sujeira, já está cheio de fungos e bactérias e etc, etc, né? E Deus também, obviamente, não só fala do animal sujo ou do animal aquático sujo, mas como fala também da sujeira nossa pele, né? Pele, a gente, ser humano, porque ele fala dos animais impuros e também está explicando da pessoa ser cerimonialmente impura, o que representa, o que diz que, independente das doenças não terem uma cura específica, Deus dizer, estão curadas, ele não fala estão curadas, ele fala estão limpas, né? Cerimonialmente puras. Então, a cerimônia
né, é que vai limpá-las. É a mesma coisa conosco. É o sangue de Cristo que vai nos limpar. É o sangue de Cristo que todos os dias, do nosso acordar, do nosso dormir ao nosso acordar, Deus está nos limpando dos pecados que a gente comete diariamente. Então, é importante a gente entender esse sistema, né, que funciona, eu sempre falo isso, esse sistema que Deus funciona porque a gente conhece mais dele ainda e mais dele ainda, não só lendo no sentido superficial, mas entendendo que vai muito além, né? A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar, depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote examinará novamente. Se constatar. Aqui, eu tava pensando nesse momento, enquanto eu tô lendo, eu tô pensando ao mesmo tempo, mas acho que isso é coisa, né, do Espírito Santo falando, porque eu tava assim, bom, mas se eles estão, se está escrito ali que eles ficarão puros, e o Senhor não diz que tem cura, como é que ficar puro e estar curado não é a mesma coisa? Na mesma hora que eu fiz a pergunta, veio o 36, o 35. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de ter sido declarada pura, então não tinha cura, e isso representa, obviamente, o pecado que não tem cura, e obviamente que Deus está dizendo que mesmo que pareça que elas estão cerimonialmente puras, né, elas não estão curadas, porque daí o sacerdote tem que examinar elas de novo, obrigada, Senhor. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida de sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada. A sarna tem, então a sarna está curada. E o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. E se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Mas se uma ferida branca, avermelhada, aparecer na região calva, no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará e, se constatar que o inchaço ao redor da ferida branca, avermelhada em qualquer parte da calva do homem, com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarar cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Isso aqui acontece, inclusive, no Novo Testamento também, porque é uma ordem de Deus. Quem tivesse declarado lepra, né, diagnosticado com lepra, eles tinham que tampar a boca, porque era um cheiro insuportável, e eles não podiam, obviamente, ser confundidos com pessoas sem lepra normais. Então, eles tinham que fazer tudo o que fosse possível para dizer que eles tinham a lepra. Então, cabelo despenteado, as roupas rasgadas, aquilo ali fariam as pessoas, né, os que não tiverem, verem que aquela pessoa estava com lepra e que elas não poderiam se unir e não ficar também impuras, né? Então, eles tinham que dar essa forma de dizer que eles estavam infectados. E eles não podiam ficar gritando, porque era muito contagioso também, não podia, e o cheiro era horrível, não podiam ficar só falando, 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 né? Então, eles tinham que cobrir e gritar, para que não fosse espalhado o cheiro, infectoso não, o cheiro especificamente. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. O procedimento para roupas contaminadas. Ah, desculpa, peraí, agora aqui é um outro enunciado. O procedimento para as roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro que se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote.
Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No sétimo dia, examinará o objeto novamente. E se a região afetada tiver se espalhado, a peça de roupa, o tecido liso ou trançado ou o artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã, ou de linho, ou o artigo de couro, pois foi contaminado com mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto e depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido, ou liso ou trançado, ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado, ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro, depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo que contamina roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados ou qualquer objeto de couro. E dessa forma, é dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Enfim, finalizamos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 14 de Levítico. E a gente volta amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. De bom descanso a Beijo. todos. Até amanhã.